nós vimos que o território brasileiro teve o quê? Invasões francesas. Portugal conseguiu, ó, correr com os franceses, né? Mas aqueles que tinham boa convivência, Portugal deixou que ficasse no território. Aí os franceses e os holandeses era quem entregava açúcar, porque vocês lembram que a tia falou que o açúcar ele era produzido aqui no Brasil e distribuído pela Europa? Então, quem fazia isso? Eram os holandeses, tá? Os holandeses eles iam entregando toda a produção pela Europa. Tudo ia bem até que um dia o rei de Portugal morreu. E aí Portugal ficou totalmente sem herdeiro. Por quê? Porque o rei da época não tinha herdeiros. E aí o que que acontece? O rei da Espanha, Dom Felipe, que era neto de um antigo rei de Portugal, assumiu, tá? Assumiu a função também de rei de Portugal e também, como ele era rei da Espanha, ele ficou com as duas, com os dois reinados. Isso, pessoal, tá no livro de vocês, na página 43. E aí, como ele assumiu essa sucessão, ela é conhecida por via hereditária, tá? Se chamar, a partir desse momento ficou chamado como União Ibérica, ou seja, junção das coroas portuguesa e espanhola, tá? E aí, o Brasil, que tava junto, tá? Nesse mesmo bolo aí, o rei Dom Felipe, ele teve que cuidar da Espanha, né, que era o local dele, e ainda teve que cuidar de Portugal, tá? Através dessa União Ibérica, já que ele recebeu essa função, e do Brasil, que agora era uma colônia espanhola, tá? O que que acontece? Vocês conseguem perceber que tudo é questão de interesse? Por quê? Portugal e Espanha viviam em atrito, porque um queria ter mais terra do que o outro. Por um acaso do destino, o rei que estava lá não tinha nenhum sucessor. Morreu, não tinha mais ninguém, fez com que quem assumisse? O rei da Espanha, Dom Felipe. E aí Dom Felipe ficou com Portugal, com a Espanha e com o Brasil para tomar conta, tá? Esse é um fato muito importante. Como é que aconteceu, então, a invasão holandesa? Essa invasão holandesa, ela aconteceu da seguinte forma. A Holanda vendo aquilo, né, vendo que ele estava cheio de coisa, tarefado demais para fazer, com muita coisa, tinha que cuidar de Portugal, de Espanha e tal. Eles falaram assim, nós vamos invadir o Brasil, tá? Nós queremos ter esse comércio também com o Brasil, nós queremos também explorar. Todo mundo queria explorar, porque o Brasil era muito rico. E aí, o que que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram 2 invasões no nosso território, tá? Assim como as invasões francesas, que foram 2 invasões de maior grandeza, né? Os holandeses também fizeram. E aí, o que que acontece? Em 1624, tá? As invasões francesas foram no ano de 1500 e pouco. As holandesas, elas foram no ano de 1624. Eles invadiram o Brasil chegando pela Bahia. E com isso, nessa época, o governador era Diogo de Mendonça. O que que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, tinha esse governador lá na Bahia. Eles pensaram o seguinte, vamos prender o governador, que aí quem é que vai organizar, quem é que vai dizer pra gente que a gente tem que sair? Então, eles foram lá e prenderam o governador. Só que aí o bispo, né, da época, o bispo, pessoal, chamava Dom Marcos Teixeira. Ele organizou, junto com os senhores dos engenhos, trabalhadores e também escravos, a resistência. Aí, o que que acontece? Perdeu força. Em 1630, eles tentaram novamente invadir o Brasil. Só que dessa vez, em vez de ser pela Bahia, eles foram para Pernambuco, tá? E aí, por que que eles foram para Pernambuco? Vocês lembram que a tia falou que as 2 capitanias que prosperaram era a de Pernambuco e a de São Vicente? Então, eles pensaram o seguinte, a capitania que está prosperando não é a de Pernambuco? Não é lá que produz açúcar e é o que a gente tem interesse? Então, a gente vai invadir Pernambuco.
E aí foi o que eles fizeram. O governador da época lá de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Só que ao invés dele ser capturado pelos holandeses, porque o governador da Bahia, ele foi capturado. Ele, o que ele fez? Ele fugiu. E com isso, deu mais trabalho para os holandeses. Quando ele viu que os holandeses queriam a terra, que ia invadir tudo, ele, correu, fugiu e deixou as coisas lá para quê? Para ele ter uma esperança, né? De ter alguma ação que fizesse com que eles continuassem com o território. E aí, o que acontece? Lá, quando ele fugiu, ele fundou o Forte de Arraial de Bom Jesus, com a ajuda de quem? Dos indígenas e dos escravos. Ele se aliou aos indígenas e aos escravos. Para quê? Para ganhar força e ter alguma coisa para lutar contra os holandeses. Porque eles queriam a terra. Na verdade, o que eles queriam? Eles queriam açúcar, que era uma iguaria muito importante na Europa, né? Eles tinham esse comércio com a Europa. E aí, o que acontece? Eles resistiram por algum tempo, começaram a traçar retas, começaram a traçar rotas que ajudassem a ter ainda aí como a tia pode dizer? Eles começaram a ter estratégias para não perder o território. E aí, o que acontece? Teve um problema. Domingos Fernandes Calabar conhecia cada um desses pontos de ataque. Cada vez eles faziam um novo ponto de ataque. E aí, esse carinha, olha só o nome dele. Domingos Fernandes Calabar. Ele conhecia todos esses pontos. E aí, simplesmente, o que ele fez? Ele traiu, tá? Ele simplesmente foi pro lado do inimigo. Ele era do lado, né, do governador da época de Pernambuco. E ele simplesmente falou, agora eu não quero mais, não. Agora eu vou ser do lado da Holanda. Vou pegar e vou contar tudo que eu sei. Aí foi o que ele fez. E com isso, o que ocasionou? A Holanda venceu. E aí foi indo. E aí, gente, os holandeses, depois que eles conseguiram vencer, aconteceu um outro fato. Derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. Ou seja, de Pernambuco para Alagoas. Por quê? Porque se ele ficasse lá, ele ia ser capturado. Então, com a vitória da Holanda, ele, correu para Alagoas. E aí, no ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício Nassau. Ele assumiu o governo de Pernambuco. E aí essas invasões e essas brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco ficou em péssimo estado, tá? Porque eles começaram a brigar lá, né? Os holandeses e os pernambucanos começaram a brigar e aí Pernambuco ficou em péssimo estado. Só que aí, com a vinda de Maurício de Nassau, ele pegou e ajudou a população e emprestou dinheiro para que ela se organizasse, liberou o culto de outras religiões, porque não era permitido, tá? Na época era só uma religião. Fez com que ela se organizasse, construiu palácios, ponte, canais, trouxe pintores para cá, cientistas e artistas. Com isso, Recife ficou muito embelezado. Então, assim, muito da questão estética de Pernambuco devemos, então, a Maurício de Nassau, que se organizou nessa época, né, a organizar. E aí também teve vários outros pintores. Só que em 1640... Portugal libertou do domínio espanhol e assinou um tratado de paz. Dessa vez foi um assinado, tá? Um acordo de paz que eles fizeram. Não foi usando a força, não foi tentando tomar. Portugal fez aí um tratado com a Holanda. E aí, com isso, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao país. Com a partida de Maurício de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Esse foi o erro deles, que na hora que os holandeses obrigaram os pernambucanos a pagar as dívidas, eles se rebelaram, acabou a convivência e tudo. E aí, o que aconteceu? Com toda essa rebelião, ficou conhecida como a Irressurreição Pernambucana. Recebeu esse nome e durou 10 anos. Pensa,
os pernambucanos brigando com os holandeses durante 10 anos, durante a ressurreição pernambucana. 10 anos. Brigaram por 10 anos para conseguir tomar as terras, tá? Teve muita batalha, muita briga mesmo. E essa batalha ficou chamada ali na Batalha dos Guararapes. E os holandeses foram derrotados. Só que eles não saíram perdendo tanto também, não. Eles pegaram mudas de cana, tá? Levaram com eles e foram produzir nas Antilhas, tá? Eles falaram assim, tudo bem, a gente vai sair, mas a gente vai levar algumas mudas, que é pra gente também se garantir em outro território. Foi onde eles foram plantar nas Antilhas. Então, vamos lá, recapitulando. Portugal ficou enfraquecido porque o rei Dom Felipe teve aí que cuidar de Portugal, da Espanha e do Brasil, que depois ficou sendo uma colônia espanhola. E aí, o que acontece? Durante isso, os holandeses ficaram interessados. Acontece que eles tentaram invadir o Brasil por 2 vezes, primeiro na Bahia e depois em Pernambuco. E aí, depois de todo esse tormento, eles tiveram momentos bons, momentos ruins, momentos de auge. E aí, o erro deles foi o quê? Cobrar dos pernambucanos as dívidas. Aquelas dívidas que Maurício de Nassau, que veio pra cá, emprestou dinheiro. E aí os pernambucanos, ó, não vou aceitar não, vamos brigar. E aí brigaram durante 10 anos para expulsar os holandeses daqui. E esse movimento ficou conhecido como Irressurreição Pernambucana. Esse movimento durou 10 anos e foi para quê? Para expulsar os holandeses aqui da terra. Acabou que eles conseguiram expulsar a Holanda, mas que também não saiu barato. O que eles fizeram? Pegaram, levaram mudas para as Antilhas. Por quê? Porque era a cana-de-açúcar que comandava. E por que eles invadiram pela segunda vez a Pernambuco? Porque lá era aquela capitania que prosperou desde o início com a produção de quê? De cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar que era vendida na Europa. E eles pegavam e vendiam lá. Eles tinham um comércio. Então, por esse motivo, eles iam para lá. Tá certo? Então, essa foi a aula de história hoje sobre as invasões holandesas. Nós vimos na primeira a invasão francesa, como é que se deu, que também foi 2. E agora a invasão holandesa, que também foi 2, tá? Invasões francesas, no ano de 1500 e pouco, tá? Invasões holandesas, 1600 e pouco.